A Lucasfilm revelou um novo tipo de Trooper que vai ser introduzido em Star Wars: A Ascensão Skywalker, o Sith Trooper. Todo filme de Star Wars tem troopers novos, isso aí já é bem esperado por quem acompanha os filmes. Mas o interessante é que esse Sith Trooper tem um design bem chamativo e um nome que pode significar muita coisa, por ele ser chamado de algo como Trooper dos Sith. Então vamos analisar esse novo Trooper para ver o que ele pode indicar sobre a história do episódio 9. O site oficial de Star Wars descreveu esses Sith Troopers como a próxima evolução em soldados do Império e da Primeira Ordem. E também divulgou o visual desse novo Trooper através de várias action figures e outros produtos de merchandising desse personagem. Pra gente começar a analisar esse Trooper e entender por que o nome dele é tão interessante assim, a gente precisa entender uma coisa que é muito importante antes, que é o fato do Kylo Ren e o Snoke não serem Sith. Antes do lançamento do episódio 7, lá em 2015, o diretor do filme, o J.J. Abrams, já tinha dito o seguinte: Kylo Ren não é um Sith. Ele segue o líder supremo Snoke, que é uma poderosa figura do lado sombrio da força. Então Snoke é um usuário do lado negro, mas ele não é um Sith. E o Kylo Ren, por consequência, também não é. Então é o nome desse novo Trooper, Sith Trooper, que faz ele ser tão interessante assim. Porque os vilões da atual trilogia de Star Wars não são mais Sith. E é por isso que vale a pena a gente analisar algumas coisas em relação à história do novo filme e esses Troopers. Primeira pergunta que a gente se faz sobre os Sith Troopers é: eles fazem parte do exército que a gente já conhece da Primeira Ordem? Sim, porque a descrição oficial do site de Star Wars dizem que eles são a nova evolução dos soldados da Primeira Ordem, e no marcador de livro que foi divulgado como parte do merchandising para esses novos Sith Troopers, a gente pode ver aqui em cima o símbolo da Primeira Ordem, o que conecta os Sith Troopers à Primeira Ordem. E a action figure do Sith Trooper revelada, feita pela Hasbro, também deixa bem clara essa filiação do Sith Trooper à Primeira Ordem. Primeiro que a gente tem a armadura do Sith Trooper, que obviamente tem um formato muito parecido com a dos Troopers tradicionais da Primeira Ordem. A espada dele também é muito semelhante àquela usada pelos guardas pretorianos que protegiam o Snoke lá no episódio 8. E essa arma pesada aqui também é simplesmente uma versão vermelha da arma pesada que já é usada pelos Troopers Heavy Gunners da Primeira Ordem, que a gente já viu nos filmes anteriores. Então o equipamento do Sith Trooper é basicamente o mesmo já usado pela Primeira Ordem. Então tá, já sabendo que os Sith Troopers são parte da Primeira Ordem, a gente agora se pergunta por que eles são chamados Sith Troopers, se a Primeira Ordem atualmente não tem Sith. E é nesse ponto que a gente tem que explorar um pouco mais o que a gente já sabe sobre a história do episódio 9. Isso pode indicar que o Kylo vai virar um Sith agora no episódio 9, e é por isso que agora uma parte do exército da Primeira Ordem tem uma divisão de Sith Troopers? Eu acho que não, porque o arco do Kylo Ren no episódio 8, Os Últimos Jedi, mostra que ele rejeita muito os elementos do passado da Guerra Galáctica, e isso inclui os Sith. A grande motivação dele é se desapegar dos elementos do passado e criar algo novo, como ele mesmo diz. The Sith, the Jedi, the Rebels, let it all die. Então eu acho que fazer o Kylo voltar atrás disso no episódio 9 pra tornar ele um Sith seria meio que um retrocesso do que já foi construído pra ele nos outros filmes, entendeu? E partindo desse ponto, eu acho que na verdade a verdadeira motivação pra esse nome, Sith Trooper, é o retorno do Imperador Palpatine. Porque ele sim era um Sith. Lembrando que a volta do Imperador no episódio 9 foi confirmada lá no teaser trailer que saiu do filme com a risada do Ian McDiarmid. A verdade é que a gente não sabe se o Palpatine vai voltar em carne e osso mesmo, ou como um clone, ou como uma assombração da força, de uma forma parecida com o Darth Bane lá em Clone Wars. Mas é fato que vai ter alguma coisa relacionada à volta do Palpatine de algum jeito na história do episódio 9. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre as possibilidades desse retorno do Palpatine, que eu vou deixar marcado aqui nos cards e na descrição, que é bem completo, dá uma olhada lá. Então voltando, eu acho que os Sith Troopers têm esse nome
porque a participação deles na história do episódio 9 vai acontecer no momento ou no local relacionado ao retorno do Palpatine. Tanto que uma outra action figure divulgada do Sith Trooper tem esse símbolozinho aqui relacionado a ele. E esse símbolo é o novo emblema dos Sith no cânone de Star Wars, como pode ser visto, por exemplo, nesse livro aqui, na parte em que ele detalha o Darth Vader, que era um Sith, com esse mesmo símbolo em questão. E a gente já sabe que alguns elementos da história do episódio 9 vão ser de fato ligados ao passado do Palpatine. Por exemplo, uma coisa que poderia facilmente se encaixar nessa possibilidade dos troopers serem ligados ao retorno do Imperador. A gente viu no trailer do episódio 9 que os heróis, os mocinhos do filme, vão lá nos destroços da Estrela da Morte, que é uma parte do antigo Império Galáctico dos Sith. E em imagens de bastidores a gente viu cenas de uma batalha entre a Rey e o Kylo, nesses mesmos destroços da Estrela da Morte, o que indica que o Kylo também foi lá na Estrela da Morte atrás de alguma coisa que pode ser ligada ao passado dos Sith. E ele provavelmente, por ser o líder da Primeira Ordem, levou tropas militares com ele. Então nesse ponto a gente já tem algo que facilmente pode justificar o nome desses troopers como Sith Troopers, só por eles serem tropas que vão ser usadas num contexto relacionado ao passado dos Sith. Pode ser que eles também sejam um tipo de guarda real relacionado ao retorno do Palpatine, porque afinal, soldado com armadura vermelha em Star Wars, tradicionalmente são os soldados que acompanham figuras de liderança, como eram os guardas reais lá na trilogia clássica e os guardas pretorianos foram em Os Últimos Jedi. Então, se esses guardas acompanharem o Palpatine ou alguma coisa ligada a ele de alguma forma, isso já é suficiente para eles serem chamados de Sith Troopers. E para fechar aqui o vídeo, minha opinião sobre o design desse novo Trooper. Eu achei a armadura bem legal na cor vermelha, ela parece ser bem intimidadora mesmo. O blaster dele eu achei bem legal também, parece realmente uma arma que existe no mundo real. É uma arma que eu achei bem mais ameaçadora que a tradicional dos Stormtroopers, mas ele não chega a ser um dos meus Troopers preferidos entre os dessa nova trilogia, porque eu ainda achei o design dele muito parecido com o do Stormtrooper branco basicão. E eu curto os Troopers que têm designs realmente diferentes dos Stormtroopers convencionais, tipo os Death Troopers e os Shore Troopers, que têm formatos de capacetes e armaduras totalmente diferentes do Stormtrooper brancão básico. Esses são os que eu curto mais, que chamam mais a minha atenção. Eles não são da nova trilogia, mas são parte da era Disney. Vocês entenderam? Então é isso aí, com as informações que a gente já tem, acho que isso é o máximo de teoria e especulação que a gente consegue formar com coerência a essa altura do campeonato. E uma coisa interessante de se pensar é que o universo de Star Wars é tão grande, tão bem construído, com vários elementos, que o simples nome de um Stormtrooper pode significar toda uma nova série de teorias e possibilidades pro novo filme. Só pelo fato dele ter a palavra Sith ali no nome dele, né? Muito interessante isso. Mas enfim, digam aí o que vocês acharam desse novo Trooper, da armadura dele, do visual, o que ele significa pra história de Star Wars Episódio 9. Se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar aquele like, eu gostei, eu agradeço muito porque me ajuda demais. Se vocês ainda não forem inscritos, eu convido vocês a se inscreverem aqui também e dar uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo, porque tem aquele vídeo que eu falei sobre o retorno do Palpatine e outros sobre o episódio 9 também, que eu vou deixar marcado lá pra você ficar ligado em tudo que tá rolando sobre o filme. Beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço!